Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é a liberdade do homem. O ser humano foi criado livre e tinha capacidade total de escolher entre o bem e o mal. A Bíblia deixa isso muito claro e os teólogos chamam isso de livre-arbítrio, capacidade de escolher com soberania. Porém, após a queda, quando o homem escolheu voluntariamente conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia, né? Ele quis conhecer o mal. Como é que ficou essa liberdade de escolha do ser humano? Permaneceu nele, isto é, eu, você e todos os homens e mulheres que conhecemos, somos dotados dessa liberdade de escolher, assim como no passado, ou, como dizem alguns teólogos, a queda afetou essa capacidade de escolha e nós perdemos o livre-arbítrio. Significando que quando nós queremos escolher alguma coisa, o mal vai prevalecer. Se Deus não vier com graça, se Deus não intervir com a sua misericórdia e a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós vamos escolher o pecado. Então, aí você não tem escolha, ou não tem pelo menos liberdade para escolher. Como é que fica isso? Há uma dúvida muito grande em relação a esse assunto, e que remonta a discussões do tempo de Agostinho, passando pela reforma que completa este ano 500 anos de idade. Pois é, hoje nós vamos conversar a respeito do assunto. A depravação total que caracteriza o ser humano, baseada lá em Efésios, capítulo número 2, e que os teólogos gostam de recitar, né? Essa depravação total, o primeiro ponto do Sínodo de Dort, indica que o homem perdeu o livre-arbítrio. Lembrando que, pelo menos para os teólogos, tanto calvinistas quanto arminianos, reconhecem a depravação total. E aí, isso significa que a liberdade de escolha foi para o beleléu ou não? Está no ar, ou vejam só. Olá, com muita alegria começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Para você ganhar os presentes da Grade que a gente sorteia todo dia, ou toda noite, né? No final da edição, você precisa votar na nossa enquete. Ela sempre está publicada no site vejamsó.com.br, tá bom? Os convidados de hoje são pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Jundiaí, viajou para estar em São Paulo e participar da gravação. Paz e graça, pastor Ezequiel, tudo bem? Paz e graça, Heber, paz e graça, reverendo Sami também. É um prazer enorme voltar a esse programa para realmente a gente poder discutir um pouco de um dos assuntos mais fantásticos, fascinantes, complexos, a respeito da natureza da liberdade humana. Já não vou me adiantar, mas dizer sem liberdade não há responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente reconhece que a nossa liberdade não é plena. De maneira que eu acho que esse é realmente um dos temas mais relevantes da discussão da teologia, com foco na antropologia. E para mim vai ser uma honra estar aqui representando o pensamento arminiano. Muito obrigado. Do outro lado, o reverendo Sammy Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, se não me falha a memória, ele mora em Limeira, que é mais longe ainda, também viajou para estar aqui em São Paulo participando dessa gravação. Paz e graça, reverendo Sammy, tudo bem? Paz e graça, Heber, prazer enorme voltar aqui ao programa, satisfação estar com você, também junto com o pastor Ezequiel, e poder discutir, como o pastor Ezequiel bem disse, um tema que está em voga, né? Esse ano é o ano de 500 anos da Reforma Protestante, então esse assunto tem sempre voltado esse ano com muito mais frequência, né? Então é um prazer poder cooperar com o público, aí os telespectadores também. Então vamos pegar o endereço das respectivas igrejas, né? O pastor Ezequiel, a igreja que o irmão está lá é a Central de Jundiaí? Isso, Central de Jundiaí, Avenida Francisco Pereira de Castro, 839. É pertinho do shopping Jundiaí. Aqueles que conhecem a cidade não vão ter dificuldade de encontrar. Uma igreja acolhedora, bonita e, acima de tudo, com a presença da Palavra de Deus e do Espírito Santo, e todos são bem-vindos. Muito obrigado. Eu agradeço. E o reverendo Sammy, onde fica a Igreja Presbiteriana Fundamentalista que o senhor pastoreia? Pastoreia. A Rua Luiz Pântano, número 85, Limeira, São Paulo, não é? Aproveitar para mandar um abraço para toda a igreja, também o pessoal do seminário, né? Nós somos diretor acadêmico lá do Seminário Presbiteriano.
e o pessoal do COPEL, do Conselho de Pastores de Limeira, também que estão acompanhando a gente. Deus abençoe a todos. O seminário fica em Limeira? Em Limeira também, Seminário Presbiteriano Fundamentalista em Limeira. Muito bem. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou, apresentando o tema a ser discutido, e voltaremos com a opinião dos convidados no Vejam Só. Um grande debate que toma conta dos estudiosos da teologia. Isso desde os tempos dos pais da igreja. A controvérsia entre Agostinho e Pelágio, lá por volta do ano 410, que por alguns anos dominou os estudos da teologia. Aliás, parece nunca ter sido totalmente resolvido, uma vez que sempre nos vemos na mesma discussão que esses estudiosos enfrentaram. Principalmente quando analisamos a teologia ou, de maneira mais simples, a crença dos evangélicos brasileiros, uma vez que a sua grande maioria acredita no livre-arbítrio do homem. Por isso, o debate sobre o tema é sempre atual e ainda está longe de ter uma solução definitiva. Mas para a nossa pergunta de hoje, iremos usar uma perspectiva, um ingrediente, colocar um molho diferente: a depravação total. Queremos saber o seguinte: a depravação total indica que o homem não tem livre-arbítrio? Vamos tentar entender todas essas doutrinas para que possamos então chegar a uma conclusão sobre a resposta para a nossa dúvida de hoje. Primeiro vamos falar sobre a questão da depravação total. Essa é uma doutrina muito defendida pelos calvinistas e também pelos arminianos clássicos, se é que eu posso chamá-los assim. O calvinismo diz, de acordo com a depravação total, que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e, por isso, é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente. Isso quando falamos de salvação, dependendo, portanto, da obra de Deus, que deve vivificar o homem antes que este possa crer em Cristo. Portanto, nunca tememos a Deus da maneira como deveríamos, nunca o amamos como deveríamos e nunca lhe obedecemos com um coração completamente puro. Isso era o que significava depravação total para Calvino. Agora, nesse momento, precisamos fazer uma divisão, pois existem dois grupos de pensamentos arminianos. Primeiro, aqueles clássicos que eu falei anteriormente, que seguem praticamente a mesma linha calvinista com relação à depravação total. Um outro grupo, mais semi-pelagiano, que defende uma vontade livre do homem, ou seja, o próprio homem tem a capacidade de escolher ou a palavra de Deus ou a do diabo. Nesse caso, a salvação dependeria da obra da fé de cada pessoa. Se a doutrina da depravação total for aceita e válida, logo podemos afirmar que ela anula a livre escolha do homem? Isso quando falamos da questão salvação? Ou ainda assim, mesmo corrompido, o homem tem capacidade de escolher livremente a palavra de Deus? Essas são apenas algumas perguntas que irão surgir no nosso debate de hoje, envolvendo uma polêmica que traz o pensamento teológico há mais de 1.500 anos. Fique ligado, que o Vejam Só de hoje está apenas começando. O que nós vamos falar agora é sobre o tal do livre-arbítrio. Quem que é mais velho? Quem nasceu primeiro? Eu nasci em 81, E em o janeiro. senhor? 79. Então o senhor começa. Pelas regras do Vejam Só, o mais velho sempre começa. Reverendo Semi Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, como é que o senhor responde na sua primeira fala à pergunta tema? A depravação total indica que o homem não tem livre-arbítrio? Muito bem, Heber. A gente precisa primeiro circuncidar algumas coisas do tema. Se eu me refiro à questão do livre-arbítrio, eu tenho que entender o que está proposto na palavra livre-arbítrio. Se for em relação à escolha das coisas de Deus, em relação ao Senhor, eu vou responder a pergunta dizendo que sim, né, que a depravação total realmente anulou. Mas se for ontologicamente,
Se for dizer que o homem perdeu toda a responsabilidade, todo o ato livre, não. Ele tem, sim, alguns elementos que constituem sua personalidade, o seu ser, e que ele não se transformou em um robô, um autômato, que simplesmente não tem escolhas. Por exemplo, hoje eu escolhi vir com essa roupa por minha vontade. Agora, se o tema refere-se à questão específica de salvação, aí a resposta é realmente sim, porque esse homem ficou morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 1. Então, nessa minha fala introdutória, depravação total para mim significa que a queda afetou totalmente o homem, mas de forma mais específica, mais absoluta, a ele responder positivamente ao chamado do Evangelho. Isso foi a forma mais total. Agora, ele foi afetado em todos os elementos, sua razão, sua emoção, seu sentimento. A queda realmente afetou todas as coisas. Mas de forma total e absoluta, o poder de responder ao chamado do Evangelho. Então, ser mais objetivo, para não tomar tanto mais do tempo, a minha resposta inicial à pergunta do programa é: depravação total anulou o livre-arbítrio do homem em relação a responder positivamente ao chamado do Evangelho? Sim. Muito bem, esse foi o reverendo Semi Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, lá em Limeira. E agora vamos ouvir o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Jundiaí. E o senhor responde como? A mesma pergunta. Bom, eu gostei das considerações do reverendo Semi Anderson, e ele demonstrou assim, preocupação em se colocar de uma forma breve. E eu vou dizer que eu vou falar um pouquinho mais do que isso, mas eu não vou manipular o debate e nem falar mais do que ele, não. É simplesmente porque eu preparei uma primeira resposta um pouco mais complexa, porque realmente esse assunto ele é muito profundo. E para esta pergunta a gente não tem um simples sim ou não, mas tem que se fazer maiores considerações relativamente aos próprios conceitos de depravação total e de livre-arbítrio, que são conceitos complexos e que podem ser definidos de maneiras diferentes. Então, dependendo de como você definir os conceitos, você pode chegar a respostas diferentes, como o pastor Sami Anderson já bem sabiamente colocou. Dependendo do que você avaliar, o livre-arbítrio foi perdido e ele não existe. Dependendo de um outro prisma, ele não foi perdido. Então, eu preparei uma resposta aqui, que é o seguinte. O tema do debate de hoje é profundo, complexo e faz parte das muitas e extensas polêmicas entre calvinistas e arminianos. Toda a antropologia bíblica está aqui evocada, tanto no que se refere à miséria e pecaminosidade humana, a depravação total, quanto à dignidade da raça criada, à imagem e semelhança de Deus, o livre-arbítrio. Entretanto, o debate precisa ser estabelecido sobre muitas premissas, para não girar em torno de meros espantalhos ou acusações que não se fundamentem na realidade dos fatos. A primeira premissa é que a Bíblia usa claramente a linguagem que implica em alguma espécie de depravação total e em alguma espécie de livre-arbítrio, como atributos reais da humanidade, mesmo após a queda. 2. A segunda premissa é que as expressões depravação total, bem como livre-arbítrio, são conceitos potencialmente explicados com sentidos diferentes, por escolas de pensamento diferentes e pessoas com visões de mundo diversas. Deve ser identificado de antemão que, enquanto calvinistas rejeitam implicações absolutas da doutrina da depravação total, arminianos também rejeitam implicações absolutas da doutrina do livre-arbítrio. Apesar de usarem conceitos e linguagens diferentes, calvinistas também acreditam em alguma forma de livre-arbítrio. Falamos, por exemplo, de livre agência, né? E arminianos também creem na doutrina da depravação total. Portanto, a polêmica entre calvinistas e arminianos não deve ser reduzida ao espantalho, que os calvinistas defendem a depravação total e os arminianos defendem o livre-arbítrio humano. A doutrina da depravação total é a doutrina da graça, cuja linguagem mais aproxima as teologias calvinistas e arminianas, de todos os 5 pontos do calvinismo. Mas o cerne da diferença entre as duas está em como a depravação total é superada. O calvinismo ensina que a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível resolvem os problemas da depravação total. Mas o arminiano defende que é a graça preveniente, a presciência de Deus, a expiação ilimitada e a obra universal do Espírito Santo e a pregação do Evangelho que resolvem o problema da depravação total. O arminianismo não defende um conceito de livre-arbítrio que torna o homem isolado de qualquer influência, nem livre de forma a se elevar acima do pecado em absoluto. Menos ainda um livre-arbítrio que o faça conquistar a sua própria salvação por seus próprios esforços.
esforços. Por fim, o termo livre-arbítrio, apesar de polêmico, pode ser atribuído ao ser humano, desde que seja biblicamente conceituado, em torno de sua capacidade e responsabilidade de escolher entre a vida e a morte, tal qual preconizado pela palavra de Deus. Tudo isso, obviamente, esclareceremos melhor no decurso do debate. Tá bom. Depois que você ouviu tudo isso daí, agora é sua vez de falar. Vamos lá para a página do programa na internet. Vejam só.com.br. Biblicamente, existe livre arbítrio? Primeira resposta. Sim, pois Deus nos dá a liberdade de escolha. Segunda resposta. Sim, pois Cristo nos libertou do mal. Então a ideia é assim, quem responder essa é: a gente não tinha liberdade de escolha até Cristo nos libertar do mal. Cristo nos libertou do mal, voltamos a ter liberdade de escolha, tá? Terceira resposta. Não existe livre-arbítrio. Somos condicionados ao pecado. Apesar de salvos e tudo mais, o pecado continua fazendo interferência aí nas nossas decisões. Por que eu não sei, mas enfim, vamos lá. E a última resposta é a minha. Não sei. Ou então eu não concordo com as premissas anteriores e tal. Então você vota nessa daí. Quem votar na enquete está habilitado para concorrer ao sorteio do livro que a Grade vai mandar para você. Israel, Povo Escolhido, que é do querido pastor Egnaldo, lá do Vale da Bênção. Aliás, o pastor Jonathan fez o prefácio desse livro aqui. Então, quem gosta de escatologia ou do Antigo Testamento, da figura de Israel na Bíblia e tal, esse livro é um manual imperdível para você, tá bom? E é o presente da Academia Teológica da Graça de Deus para você. Aliás, não é só esse livro que é presente, esse só vai para quem for sorteado no fim da edição dessa exibição. Entretanto, você pode ganhar muito procurando a Grade. Anota o telefone e amanhã você liga lá. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Você liga, fica sabendo qual que é o endereço mais próximo da sua casa em qualquer lugar do país e aí você entre em contato com o endereço dado e veja quais são os cursos ministrados lá. A Grade tem muitos, tem até curso de música, curso de canto, curso de gestão eclesiástica, direito para igrejas, tem curso de teologia, né? Lógico, Bíblia, capelania. Bom, tem bastante. Liga lá e se informa direitinho, tá bom? Tem tempo ainda por esse bloco? Então vamos fazer o lembrete para você que gosta de assistir o Vejam Só e nem sempre pode fazê-lo na hora em que ele é exibido pela TV aberta. Você tem a chance de assistir pelo YouTube, verdade. Agora você pode assistir a hora que você quiser. Basta que você se inscreva no canal do YouTube. Vai lá. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Essa é a hora legal do programa, né? Você participa, a gente te conhece e você ainda concorre a presentes muito especiais que nós vamos sortear agora em outubro, mês que vem, né? Não vai ficar fora dessa, não. Faz a sua fotografia pro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você faz a foto com todas as pessoas que assistem ao programa e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Olha só o que você pode ganhar. Um jogo de ingressos para você e sua família passarem um dia aí no Magic City em Suzano, na Grande São Paulo. Vai poder se divertir a beça, aí o calor está chegando, vai ser uma bênção. E é muito fácil participar. Você faz a fotografia, posta no facebook.com/programa Vejam Só, identificando as pessoas que aparecem na foto e quem a fez, caso ela não esteja lá, né? E também a cidade e o estado onde você mora, tá bom? Vai ser muito bacana. Vai ser em outubro o sorteio, hein? Então fica esperto, manda logo. Primeira foto de hoje vem da capital do Paraná, a linda e abençoada cidade de Curitiba, chave da grande mudança do país. Quem está lá é a Ana Cleide e o Deolir Daguete.
Um ósculo santo para vocês. Deus abençoe esse casal maravilhoso aí lá de Curitiba. Também, agora a gente vai para Sul, no Rio Grande do Norte. Nós temos o Hernani, nós temos lá o Hernani e os filhos Maurício, Erles e Mateus. Então vamos lá, ó. O Hernani e os filhos Maurício, Erles e Mateus. E quem fez a foto foi a esposa Marilene. São lá de Açu, no Rio Grande do Norte. Família bonita, hein? Olha só. Gostei da cor da camisa do rapaz ali. Na capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, nós temos o Marcos de Lima Glória e a Juliana Sunquim. Eles são de Bangu, lá no Rio de Janeiro. Maravilha. Deus abençoe vocês aí de Bangu. Cadê? Otacílio Costa, em Santa Catarina, é o lugar onde moram a Neide Banholini, a Ana Júlia Ávila e o Christian Rodrigues. Bom, se eles moram juntos eu não sei, mas eles assistem ao programa Vejam Só juntos, estão aí na foto, né? A Neide, a Ana Júlia e o Christian, lá de Otacílio Costa, no lindo estado de Santa Catarina. A única coisa que estraga a fotografia é aquele chato que está lá no meio. E a última foto de hoje vem de Araçariguama, em São Paulo, a Rosineide e o filho Natanael. Olha só que foto bonita, Rosineide e o Natanael, acesão a essa hora da noite. Mas tudo bem, tá com a mamãe, pode, né? Deus abençoe vocês, boa sorte no dia lá do sorteio, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é a questão do livre-arbítrio. Reverendo Semi Anderson, ministro da Igreja Presbiteriana Fundamentalista. O senhor ouviu atentamente a exposição do pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No que o senhor discorda dele? Como as respostas são apenas introdutórias, né? Eu fiquei aqui ouvindo atentamente o que ele lia e ele não deu muita pista, né, para onde vai ainda. Mas certamente, se vai, como ele disse nas palavras primárias, que vai defender o arminianismo, impossível não cair naquele esquema arminiano de que o homem tem total liberdade para responder positivamente à chamada do Evangelho. Que aí talvez seja a coisa que mais choque as duas visões, né? Mas é preciso entender. Quando eu fiz menção de que o homem ele tem a sua capacidade natural de escolha, é o homem natural. Eu tenho que fazer essa observação por causa de uma colocação que veio ali na enquete, muito boa a sua enquete. Tinha uma resposta, dizia assim, sim, depois que Cristo o salvou. E é o que nós concordamos plenamente. Ele volta a ter a condição de escolha para as coisas espirituais só depois que Cristo o salva, não é? Então, eu estou fazendo essa observação porque no começo eu disse que ele tinha perdido completamente a capacidade de escolher as coisas de Deus quando ele é ainda um homem natural, como diz Davi no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Quando o homem nasce, ele nasce nessa conjuntura. Agora, a graça divina vindo sobre ele e o alcançando, a resposta ideal é aquela que nós vimos lá, né? Na pergunta da enquete. Sim, ele volta a ter a condição de escolher as coisas divinas, porque Deus o alcança em primeiro lugar, e aí depois ele volta de novo a ter essa condição. Se não é, vejamos, o texto de Romanos mesmo, né? Capítulo 8, nos aponta para isso. Paulo está no capítulo 7, coisa que equivocadamente os teólogos muitas vezes erram ao observar o capítulo 7 de Romanos e acham que Paulo está falando dele. Não, Paulo está falando de uma condição análoga aqui em Romanos à condição do homem natural. Quando chega no capítulo 8, ele diz assim, agora, pois, ou seja, portanto, depois da condição toda descrita no capítulo 7, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. E agora, eles podem tranquilamente, por isso que Paulo agora pode falar de duas divisões. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis mais na carne,
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então veja que depois de descrever no capítulo de Romanos, o pessoal de teologia bíblica, né, compreende isso muito bem. Capítulo 7 de Romanos é uma descrição da condição do homem natural. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, constantemente faço. Então, Paulo está descrevendo a condição do homem natural no capítulo 7. No capítulo 8, ele está glorificando a Deus. É o capítulo mais fantástico das Escrituras. Capítulo 8 de Romanos começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois eles nos lembram, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 28. Versículo 30, aquele que predestinou, aquele que chamou, aquele que regenerou, aquele também que glorificou. Quando chega o versículo 37, diz assim: e eis que vocês são mais do que vencedores. Versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir poderão ser comparados. Né? Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você tem uma visão de teologia bíblica, você percebe o seguinte: capítulo 7 mostra a condição natural do homem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal constantemente eu faço. No capítulo 8, é a vitória da graça. É a vitória da graça nos libertando. É a vitória da graça dizendo assim: agora, em Cristo, nós podemos ser livres de novo. Então, eu queria começar nessa tentativa de explicar melhor a minha resposta inicial. Eu disse que o homem natural, sem Cristo, ele está realmente morto nos seus delitos e pecados, tem a livre agência, tem liberdade, ele escolhe o que faz, ele não é um robô, mas ele escolhe sempre tendenciosamente ao seu coração. Agora, em Cristo, ele volta a ter essa liberdade. Pastor Ezequiel Gomes, agora a pergunta é para o senhor. Por favor. O senhor ouviu atentamente o reverendo Sammy Anderson. No que o senhor não concorda com ele? Bom, o que acontece? Primeiro de tudo, eu imagino assim que a complexidade do pensamento arminiano, especialmente à luz dos conceitos bíblicos que fundamentam o conceito arminiano, não foram bem trabalhados pelo reverendo. Isso não é uma crítica pessoal, isso é uma crítica simplesmente assim de que realmente o pensamento arminiano ele é um pouquinho mais complexo do que as pessoas inicialmente imaginam em função do tipo de polêmica que a gente está trabalhando aqui. Então, assim, antes de tratar de aspectos da teologia bíblica como ele colocou, gostaria, por exemplo, de trazer aqui esse material Depravação Total, do pastor Carlos Kleber, que é um material arminiano, onde ele cita muitas passagens de autores arminianos falando do livre-arbítrio e falando assim da depravação total e da relação entre uma coisa e outra. E não existe esta ideia que, por exemplo, o arminiano tem que concordar que no fim das contas o ser humano tem uma liberdade plena para fazer o que quiser ou escolher a salvação. Não é exatamente esse o pensamento arminiano, até porque você vê claramente o contrário disso nas obras de Armínio e nós seguimos, né, o pensamento arminiano. Então veja bem, o que o Armínio escreve? Em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Essa não é uma capacidade humana pelo ser humano, porque o ser humano tem. Não, esta é uma capacidade, ele fala assim, né, não sem a ajuda continuada da graça divina. Então, nesse ponto, é por isso que a gente diz também na introdução, que é na doutrina da depravação total que o pensamento arminiano e o pensamento calvinista mais se tornam aparentemente parecidos, mas eles não são tão parecidos assim. Então, o reverendo Sammy Anderson coloca algumas questões de que após a salvação, então o ser humano readquire a liberdade de escolha, ou pelo menos assim, esta liberdade ela volta em jogo, vamos pensar assim. Então, antes da salvação, o homem natural não tem liberdade alguma, ele é escravo do diabo, e após a obra de salvação, então, esta questão ela é restaurada no ser humano para que ele possa escolher coisas boas, e orar, e pregar, e visitar, e evangelizar, estudar a palavra, entender e etc. Entretanto, a complexidade da teologia bíblica, ela não permite uma leitura assim tão simplista. Veja que, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 diz que Jesus é quem? O cordeiro que foi morto desde a fundação
do mundo. Perceba que a criação do mundo já acontece no ambiente da graça de Deus na morte de Cristo. Então, o que o arminiano entende? Que Deus anteviu a queda e Deus de antemão já preparou a solução para o problema da queda. Então a queda ela afeta o ser humano radicalmente. Romanos capítulo 7 é uma descrição desta situação, com toda certeza. Mas antes de Romanos 7 você tem Romanos capítulo 2. E Romanos capítulo 2, falando mesmo num contexto de queda, fala o quê? Que os gentios caídos, pecadores, etc., não tendo lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então perceba que até os próprios pagãos, até os próprios que nunca conheceram a Cristo, tiveram de alguma forma benefícios da obra de Cristo a seu favor para que pudessem entender coisas espirituais, tomar decisões espirituais e às vezes até mesmo envergonhar os judeus que tinham a revelação. E aí de repente o pagão honesto faz uma causa extrema vergonha para o judeu ladrão, vamos pensar assim. Entende? E esta resposta do pagão honesto não é uma resposta porque ele tinha um livre-arbítrio perfeito e absoluto, mas porque Deus, por graça, libertou o arbítrio de todos os seres humanos pela obra de Cristo, pela graça de Cristo. É por isso que a gente entende uma coisa: o ser humano realmente de si mesmo, por si mesmo, o ser humano natural, de fato a condição dele é escravidão e morte. Ok, ninguém discute isso. O que acontece é que Deus não abandonou todos os seres humanos ao pecado, à escravidão e à morte. E acima de tudo também a discordância do que eu tenho para falar em respeito dele é a extensão da depravação total no ponto de tornar o homem inapto a crer no Evangelho. Esse talvez acho que seja o maior ponto de discordância. Por quê? Porque o ser humano é ordenado a crer. Se o ser humano não pudesse crer, esta ordem seria vazia, seria insincera e no final das contas ela não funcionaria. Então acho que é nesse ponto que está a maior discordância em relação a esse assunto, mas a gente vai poder aprofundar. Como é que o senhor responde a isso? Veja só, algumas coisas na fala do pastor Ezequiel a gente precisa colocar. A primeira eu vou logo direto na pergunta que o Weber colocou. Depois a gente acrescentar outras coisas. Quando ele diz assim, que como que o Evangelho pode chamar o homem a crer quando ele não pode crer, parece-me que a gente começa a colocar a culpa disso em Deus, mas a gente não entendeu o processo da queda direito. Aí nós vamos ter que voltar lá na queda. A queda, lá na narração de Gênesis 1 e 2, diz que Deus criou todas as coisas perfeitas, em totais condições, inclusive total condição de obediência. O homem, quando ele mesmo, por si só, resolve cair, tá certo? Gênesis 6, o Senhor faz uma leitura mais amplificada dessa queda. Ele diz assim: e viu Deus que o desejo do coração do homem era continuamente mau. Quem diz isso é o próprio Deus, ele que criou bom e perfeito, ele que atesta isto. Então, e a responsabilidade da queda é de quem? De Deus? Não. Do próprio homem, criado nas condições perfeitas. Resolvem desobedecer a Deus, eles que se colocam nessa condição de agora o Evangelho ser proclamado por bona fide, como a gente diz na teologia. Deus, quando chama os homens a arrependimento, ele chama com sinceridade. Ele não está simplesmente querendo brincar com esse homem, sabendo que ele não pode crer, mas ele chama por boa fé. Ele diz: todos devem se arrepender. Inclusive, 2 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz claramente que Deus tem o desejo que todos os homens se salvem. Isso é boa fé. Agora, de quem é a responsabilidade se esses homens não podem crer? De Deus? Foi Deus que os instigou a pecar? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que o telespectador deve estar fazendo. O senhor pergunta assim: de quem é a responsabilidade se o homem não pode crer? Isso. Então, vamos supor que o senhor esteja fazendo essa pergunta para mim. Isso. Quando eu nasci e alcancei a idade da razão, eu tinha ou não capacidade de responder para Deus? Positivamente? Não. Eu estou lá na sua igreja. Certo.
ouvindo o senhor pregar. Claro. Eu tenho lá, 10 anos de idade. Isso. 12, pronto. A idade de Jesus no templo. 12 anos de idade, estou lá no templo, eu não me converti ainda. Certo. Eu quero saber, o senhor vai me responder como teólogo. Isso. Eu, Heber Cocarelli, tenho ou não capacidade para responder à pregação que o senhor está ministrando? Não tem. Então a culpa é minha? Sim, mas veja. Por quê? Não fui eu que caí lá no Éden, não. Ah, é? Não foi, não. A culpa não é minha. Se Deus não agir para que eu possa responder ao seu apelo, Ele tem de fazer isso porque a culpa de ser incapaz de responder a Deus não pode ser minha. Eu não posso ter nascido condenado. Tá certo. Então, veja só. A gente não tem, jamais, nenhum teólogo pode ter a pretensão de achar que essas coisas realmente, como disse o pastor Ezequiel, são simples assim, e a gente vai conseguir responder todas as coisas. Deuteronômio 29 tem que estar sempre à luz da gente. As coisas reveladas são para nós e a gente vai até o ponto onde elas permitem serem ditas. As encobertas são para Deus. Agora, essa questão, Weber, tem uma doutrina que a gente chama de transmissão de pecado. Veja só, na teologia a gente trabalha com isso. Você diz assim, qual é a culpa que eu tenho de Adão, né? Eu já vi gente brincando assim, quando eu chegar no céu eu vou dar um murro em Adão, né? Eles brincam, né? O que eu tenho a ver com Adão? Sabe o que você tem a ver com Adão? Porque Adão era apenas uma figura representativa. O nome de Adão poderia ser o de Heber, poderia ser o de Sami, poderia ser o de Ezequiel, e a atitude seria absolutamente a mesma. É que nem, Heber, alguém que se embriaga e vai para uma rodovia e mata uma pessoa. Aí alguém diz assim, não, mas ele é bêbado, ele não podia estar dirigindo de uma maneira correta. Quem mandou ele beber? Quem mandou ele pecar? Tá? Então, veja, é por isso que eu digo, você colocar a culpa do pecado na responsabilidade divina... Não foi isso que eu fiz. Não, eu sei. Eu estou agora já indo mais além. O Weber não colocou isso aqui, lógico. Mas você tem que entender, a minha defesa é o seguinte, o homem escolheu por si só pecar, e a gente não pode transferir essa responsabilidade para Deus. Tá. Quando a gente analisa assim, dizendo assim, mas o homem não pode responder positivamente. Ok. Não, mas eu estou separando a queda da capacidade de resposta. E eu vou fazer a mesma pergunta agora para o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, estou lá na sua igreja, no culto de sábado, o senhor está pregando, tenho 12 anos, não sou convertido, eu quero saber o seguinte, eu tenho ou não capacidade para responder ao seu apelo? Por si mesmo não, mas pela graça de Deus sim, e nós garantimos que a graça de Deus age em você porque ela age em todos. Na verdade, a complexidade por detrás desta questão do pecado original, ela é uma das polêmicas mais agudas do pensamento da história da teologia cristã. A gente sabe que esta é uma questão especialmente sensível e difícil. Nós sabemos que esta questão ela tem um potencial de explicar quem é o ser humano pecador. Porque aí, por que eu me entendo como uma pessoa, às vezes egoísta, às vezes maldosa, às vezes sensual, às vezes mentirosa? Porque eu nasci num mundo onde tudo isso abunda, tudo isso é realidade. E como é que se explica isso? Pela queda. Então, a doutrina da queda, do pecado original, ela tem um potencial de esclarecimento enorme. Entretanto, ela gera justamente esse problema que você muito bem coloca para o pastor Sami, e eu não poderia colocar de forma melhor, que é exatamente o quê? Se a queda anula absolutamente a capacidade, a vontade, a liberdade humana, o ser humano simplesmente não é responsável por nada. Esse bêbado que anda, dirige, etc., não é responsável por nada. O outro que faz qualquer coisa, a corrupção, a mentira, o estupro, o assassinato, ninguém é responsável por nada. Então, para manter responsabilidade de todos, e para dizer que realmente todos tomariam decisões de pecado, a gente entende que todos nós, em certo sentido, pecamos livremente. Isso não quer dizer que a nossa liberdade nos daria a capacidade de sermos perfeitos e sem pecado. Essa liberdade não foi concedida a ninguém após a queda. Então, de fato, se você pensar assim, liberdade como capacidade de viver sem pecado, alguém tem? Ninguém tem. Cristo foi o único que teve, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar. Ponto. Agora, esta situação desta incapacidade de ser perfeito em tudo e etc., não indica que eu não tenho capacidade entre escolher trair a minha esposa ou não trair. E quando eu escolho trair, eu o faço livremente e sou responsável por isso. E esta dinâmica ela é importante de ser preservada para você preservar uma coisa importante. O que a Bíblia diz lá em Romanos 5, verso 12? A morte passou a todos, porque todos
pecaram. Ninguém morre, ninguém, vamos pensar assim, é condenado sem participar no pecado ativamente e ser, de fato, pecador. E aí gera-se aquele paradoxo de que nós somos vítima do pecado e também perpetradores de pecado. Nós não somos só vítimas, e nós não somos somente aqueles que fazem o pecado. Nós somos as duas coisas. Então, quando Adão peca, ele faz algo por nós que é extremamente negativo e ruim. E por isso a graça de Deus tem que agir em todos para resolver esse problema, porque senão gera esse outro problema. Eu não fui Adão no paraíso, eu não sou responsável pela minha queda, não sou responsável pelos meus atos. Esta lógica também acaba implicando que o ser humano não é pecador. Reverendo Sam, vamos lá. Ele falou que eu discordo de vocês dois. Boa. Que eu não tenho capacidade de discernir a mensagem lá. Deus vai agir em mim, mas ele garante que vai agir em mim porque ele age em todos. Certo. Né? Deus age em todos com a graça preveniente? Para a salvação, não. Porque a gente tem que fazer umas duas separação aqui, no termo graça. Graça comum, todos os seres humanos são dotados desta graça comum. E o que ela faz? O que ela faz? Ela capacita esse homem para desenvolvimento de suas tarefas. O sol, a Bíblia diz, né, que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai, a capacidade de inteligência, de desenvolvimento. Veja só uma coisa, Heber, isso é muito interessante que você está colocando. Caim, depois da queda, e junto com os seus descendentes, diz em Gênesis capítulo 4, que ele formou cidades, estabeleceu música, leis, código legal, veja, depois da queda. Então, isso é a graça comum, Atuano. Agora, se nós estamos falando de graça especial, graça específica para a salvação, aí não age em todos, age naqueles que ele realmente escolheu antes da fundação do mundo, como diz o texto de Efésios, capítulo 1. Então, veja só, mas a graça faz com que esse homem livremente cresça, constitua família, constitua cidade, se desenvolva, crie, explore a criação, e louvado seja Deus por isso, porque cada gente vê a tecnologia avançando e outras coisas mais, tudo isso é dentro da graça comum de Deus. Agora, a graça especial age especificamente naqueles que ele chamou antes da fundação do mundo, né? Porque o Efésios, por exemplo, como a gente sabe, capítulo 1, versículo 4, né? A gente conhece, para o telespectador, aquele que não, talvez, porventura, não tenha ouvido o texto ainda, é bom a gente só reforçar aqui, não é? Então, veja só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a sorte de bênção espiritual já é bênção, já é graça especial. Já é graça especial. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não esquecemos que Paulo está falando para a igreja. Tá bom. No próximo bloco, a gente vai ver isso em detalhes. Tem algumas questões muito instigantes ainda para fazer. Agora, antes de sair, olha, eu queria dar a vocês uma informação que acho que você já está bem a par, né? Você já deve ter percebido que há muitas mudanças acontecendo na educação do país, não é verdade? O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo, ouvindo os especialistas, perguntando a opinião dos interessados e buscando o interesse da maioria. As mudanças no novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo a população, e o resultado está aí. 72% dos brasileiros aprovaram as mudanças. Com o Enem, também o MEC fez uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, e os estudantes decidiram. Agora, as provas serão em 2 domingos. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular, que define os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. E sabe como é que ela foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. É o começo de uma grande mudança. Conheça todas as melhorias na educação no site do MEC, mec.gov.br. Tá bom? Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você.
Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo a questão do livre-arbítrio. É engraçado que pro crente comum, o livre-arbítrio é algo absolutamente valioso, né? E aí a gente fica meio... Eu não concordo com vocês dois, porque eu não sou teólogo. Então, tô avisando, eu não sou teólogo. E eu tenho severas reservas com a história da igreja, que só por causa de Agostinho condenou os semipelagianos. Eu me inclino ao pensamento dos semipelagianos. Porque assim, meu raciocínio, tá? Meu raciocínio, sou eu que estou assumindo a responsabilidade. Meu raciocínio. O homem pecou. Tá, perdeu a condição original, mas não perdeu toda ela. Por quê? O que a gente faz? Isso que vocês dois fazem é um remendo que Agostinho e depois o Armínio fizeram. O homem morreu. Só por causa de um versículo, de Efésios 2, 1. Tem dó. Não se faz doutrina em cima de um versículo só. Aí morreu. Aí para ele poder crer no Evangelho, então Deus tem que agir com a graça, seja preveniente, seja graça comum e tal. Especial. Não é mais fácil acreditar que o homem mantém, e o senhor mesmo reconheceu isso na sua fala, o senhor foi incoerente. Vai ter que se defender depois para mim. Quando você fala assim, Romanos 7 descreve o homem natural. Então o homem natural reconhece que a lei de Deus é boa? O homem natural reconhece que ele gostaria de obedecer? Que homem natural defunto é esse, então? Eu creio nesse homem natural de Romanos 7, que não perdeu tudo. Por isso que ele consegue desenvolver ciência, por isso que ele consegue usar a ciência para destruir o próximo, né? Por quê? Porque ele tem capacidade. Mas ele não perdeu toda a imago Dei. Eu me alinho nessa direção, mas eu não sou teólogo. E eu sei que pela teologia clássica eu sou herege. Na história da igreja, o semipelagianismo foi taxado como heresia. Eu discuto isso. E eu tenho alguns colegas aí que pensam como eu. Agora, vamos ver o que o nosso querido Zeca foi perguntar para os teólogos de plantão populares lá na Crentolândia. Vamos lá. Você acredita na depravação total do homem? Não, também não. Então, na sua opinião, existe o livre-arbítrio? Sim, existe. Existe o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós termos nossas escolhas. A Bíblia diz que há dois caminhos, o da salvação e o da perdição. Do jeito que está hoje o mundo, sim. Então, na sua opinião, existe ou não existe o livre-arbítrio? Existe. Só que as pessoas estão pegando isso aí e estão fazendo a anarquia, né? Estão fazendo como se, do jeito que Deus deixou o mundo, eles estão querendo revirar ao avesso. Que não era para ser desse jeito. Eu acredito que sim. E com essa crença, ela anula a questão do livre-arbítrio, na sua opinião? Não, pelo contrário. Não, sim, na verdade sim, a pessoa tem totalmente a liberdade de escolha. Por quê? Porque uma vez que a gente nasceu já totalmente contaminado, então qual que é a nossa questão hoje? É retornar para o lugar de origem. Qual é o nosso lugar de origem? Lá, quando nós éramos puros, não andávamos com roupa, não tinha maldade, então nós saímos de lá e hoje a nossa luta é retornar para o lugar de origem, só que isso é uma escolha. Você decide. Aqui está o certo, aqui é o errado. Na hora você tem que decidir. É a mesma coisa, hoje eu preciso acordar para trabalhar. Eu acordo ou não acordo? Ou dou o cano hoje? Eu vou à igreja ou não vou? Eu oro ou não oro? Vejo alguém que deixou o dinheiro cair. Eu pego e olho para o lado e guardo no bolso ou eu devolvo? Então, é liberdade de escolha. Então, de uma certa forma, sim. Eu acredito. E você acha que essa depravação, ela exclui o livre-arbítrio ou a pessoa, mesmo sendo corrompida, ela tem o livre-arbítrio? Não tem. O próprio nome diz, né? É livre-arbítrio. Pode nascer devido ao pecado, né? A gente está numa terra pecaminosa, mas o livre-arbítrio continua. Eu tenho vários colegas. Lembrando que eu não sou teólogo. E que eu acusei o reverendo Sammy Anderson de ter sido incoerente. Então vamos lá, reverendo, retomando. Romanos 7, o senhor diz que descreve o homem natural, mas para o senhor o homem natural está morto em seus delitos e pecados. E eu disse que Romanos 7 descreve o homem natural com a capacidade de discernir a bondade e a justiça e só não tem a capacidade de vivê-los, mas almeja por isso.
Sua palavra. Exatamente. Vamos entender um pouco melhor Romanos 7, já que a proposta colocada é essa. Romanos 7, quando eu me refiro à descrição de um homem natural, a gente tem que entender de onde parte isso. Primeiro porque o capítulo começa tratando de casamento, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? A gente está falando a partir do versículo 7, quando Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. O que Paulo está tentando descrever é o seguinte: quando Paulo descreve em Romanos 7 que o bem que esse homem gostaria de fazer, que ele se coloca no lugar desse homem, porque veja, Paulo, por que eu não acredito que isso seja a fala do próprio Paulo? Porque ele diz assim no 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Veja que é uma figura de linguagem. Você dizer assim, simplesmente que o apóstolo Paulo é totalmente carnal, não tem nada de convertido, então quer dizer, Deus está usando um escritor ímpio. Não é esse o caso, veja. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Veja só o que Paulo diz em Romanos 7. O que nós estamos tentando dizer, à luz de Romanos 7, é o seguinte, que o que é que faz com que esse homem natural deseje, por exemplo, fazer alguma coisa daquilo que ele não consegue fazer? Sabe o que é, Heber e o pastor Ezequiel e os demais irmãos que estão nos assistindo? É a lei moral na consciência. Você não precisa dizer a nenhuma criança que matar é errado. A lei moral ainda continuou lá. A queda mexeu muito com a lei moral, mexeu com tudo. Mas ela continua lá. Você não precisa dizer a nenhuma criança matar é errado. Então ela deseja... Por exemplo, você acha que lá no íntimo dos piores assassinos, dos piores drogados, não tem o desejo de se libertar daquela vida, dos assassinos, dos pedófilos, sei lá, de libertar de alguma maneira? É isso que o apóstolo Paulo está tentando escrever. Na cabeça deles, isso o acusa. Isso o acusa. Mas ele responde assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, na verdade, Heber, o que nós estamos tentando defender é que Romanos 7, para mim não existe nenhum tipo de incoerência. Romanos 7 é uma descrição de que o homem tenta, muitas vezes, pela lei moral que ele tem, mas que ele está escravo, como diz o apóstolo Paulo, vendido à escravidão dos seus próprios pecados. Então, Reverendo, nós vamos esclarecer mais um pouquinho antes de eu passar a palavra para o pastor Ezequiel. O homem natural está morto ou não? Porque se ele tem a lei... Como é que o senhor falou? Lei moral na consciência dele. Se ele tem a lei íncita, o meu professor de teologia gostava de falar da lei íncita no coração dos homens. Isso mesmo. Né? Se ele tem isso, então ele não está morto. Não, veja. O que é essa referência de morte? A gente tem que entender isso. Explica aí. Aí essa a gente tem que entender. Explica o defunto de Efésios 2. De Efésios 2, exatamente. Todo mundo acha, às vezes, que o defunto de Efésios 2 parte do pressuposto que é um defunto físico. Não é. Às vezes a gente vê teólogos calvinistas, às vezes, inclusive, dizendo assim: como que alguém pode responder se ele já está morto? Já ouvi isso aqui muitas vezes. Então, a gente tem que explicar a condição daquele defunto. Daquele defunto, como diz você, né? Boa. Então, veja só, o que a gente tem que entender é o seguinte: ali é uma condição espiritual. Paulo já diz: ele nos deu vida, estando nós mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem morre em delito e pecado é porque está morto espiritualmente. O fato da lei moral estar lá não quer dizer que ele esteja vivo espiritualmente. Não. A lei moral, Heber, foi dada na criação. A queda vem, deturpa essa lei moral, deturpa toda a faculdade de sentimento, vontade, tudo desse homem, mas ainda tem algum resquício lá. Tanto é que eu falei para você, Gênesis 4, para mim, graças a Deus, comprova isso. Ainda bem que não se perdeu tudo. Foi um grave caos, mas não se perdeu tudo porque está lá Caim, os descendentes de Caim, olha só, hein? Fazendo coisa boa. Então, veja, a gente não pode perder isso de vista. Agora, eu estou me referindo à questão espiritual. Espiritual é complicado. Pastor Ezequiel. Bom, vocês dois discordam de mim, eu discordo de vocês dois, mas que bom que a gente pode dialogar
com tranquilidade. Como o senhor ousa discordar disso? E é interessante, assim, Heber, a sua colocação em relação ao semipelagianismo, porque, na verdade, é até interessante pensar que a doutrina do semipelagianismo, que é conhecida assim, seria melhor denominada como semi-agostinianismo, né? Isso é importante entender, porque existe essa figura desse herege terrível que é o Pelágio, que realmente nós somos absolutamente contra as teologias de Pelágio, que a queda não afetou o homem, que o homem já era mortal antes da queda e etc. Nós discordamos plenamente, portanto a teologia arminiana não é pelagiana. Mas também não é semipelagiana em função de uma coisa muito importante. Quando a gente fala assim que a doutrina da depravação total é uma doutrina bíblica, ela não está construída unicamente sobre Efésios 2, versículo 1. Inclusive porque essa metáfora da morte ali, ela realmente não é perfeita para descrever a situação, tanto quanto a metáfora da morte não é perfeita para descrever a situação do homem em Romanos capítulo 6, mortos para o pecado. Porque aí você não peca nunca mais porque está morto para o pecado? Essa não é verdade, tanto quanto estar morto no delito e pecado não quer dizer que você não faça nada além do pecado, porque a graça de Deus no mundo de pecado, ela cria uma condição um pouco mais complexa de ser descrita do que aquela que muitas vezes a gente entende de uma forma com uma lógica simplória. E, por exemplo, Romanos capítulo 7, o que Paulo está dizendo ali? Ali é uma defesa da lei de Deus, dizendo que ela não é culpada pelo pecado. O problema do homem ter pecado não é porque Deus deu uma lei santa, justa e boa, mas esta lei se tornou o veículo de uma tentação na qual o homem quis se livrar das suas regulamentações, então aquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal se tornou para o homem uma tentação e ele pecou. E muitas vezes, como é que Paulo descreve esse dilema? Como algo que se Adão e Eva pudessem ver o que aconteceria depois, eles não teriam querido, mas o mal que eles não queriam, eles fizeram. E o bem que muitas vezes, obviamente, se você pudesse perguntar posteriormente, eles dizeriam que eles gostariam de ter feito, eles não conseguiram, porque foram objetos de uma armadilha. Agora, uma coisa importante é entender que, biblicamente, a depravação total, ela é uma descrição bíblica da condição humana, vou citar poucos textos. O texto clássico, Romanos capítulo 3. Todos estão debaixo do pecado, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, e ele vai fazendo uma lista enorme de pessoas culpáveis e culpadas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro texto importante. Mas isso só prova que todos são pecadores. Perfeito, mas aí... Não que estão... Concordo, que todos nós somos pecadores, mas não quer dizer essa depravação total absoluta, no caso, né? Concordo contigo, até porque, inclusive, os calvinistas também reconhecem que o termo depravação total, ele é um pouco enganoso nessa hora. Porque por isso que eu falei lá nos meus pressupostos do debate, que a gente tem que entender, o calvinista, ele defende a depravação total e o arminiano também, mas você não pode levar isso no absoluto, porque você realmente não consegue descrever a condição humana. Outro texto interessante, Jeremias 17, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. 17:9. Exatamente, 17 verso 9. E depois, no final das contas, todo mundo é pecador. E sendo pecador também, uma coisa importante é que você é totalmente depravado e ao mesmo tempo você tem que ser livre, porque o pecado não pode ser uma necessidade. Então eu roubo porque escolho roubar e por isso sou pecador. Porque se fosse obrigado a roubar, não seria pecado, né? Vamos lá. Mas tem tempo ainda, Angélica? 12, ótimo. Então vamos lá. Reverendo Sammy Anderson, uma pergunta muito assim, nessa mesma linha, para o senhor explicar para nós. O assunto é depravação total. Claro. Pensa no ímpio. Certo. O ímpio. O ímpio tem o dilema puxa vida, eu queria ser correto e não consigo, eu queria não trair minha esposa, mas eu traio, eu queria não mentir, mas eu minto, eu queria não ser corintiano, mas eu sou, amarrado em nome de Jesus, né? O ímpio tem esse tipo de conflito. Isso não é próprio só de quem já foi iluminado pela verdade, conheceu o dom celestial. Não estou citando Hebreus, não, né? Quer dizer, o salvo, aquele que já conhece o Evangelho, que conhece o amor de Deus e conhece a sua pecaminosidade, é esse que vive o conflito, não é? Veja só, eu penso, Heber, que em alguns momentos muito específicos da vida desse ímpio, sobretudo, dependendo do seu histórico de vida, o que ele está enfrentando, ou a circunstância do momento, ele pode, sim, em algum momento, sentir, por exemplo, eu sei que eu posso mexer aqui em casa de maribondo, não é como a gente diz. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo mesmo. Veja só,
O que é aquele remorso de Judas? O que é aquilo? Se não é um pouco disso que você está tentando dizer. Sim. Puxa vida. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, rapaz. Rapaz, era o homem que estava aqui comigo. Era aquele que me lavou meus pés, me beijou. Tal. Será que não teve isso? É por isso que eu digo, em alguma circunstância, eu estou ilustrando o caso de de Judas, para mostrar algumas circunstâncias que isso pode acontecer mesmo. O cara pensar assim, mas eu não devia ter feito isso. E por que faz? Dada a sua natureza pecaminosa, escravo dela, e vai e não tem liberdade com isso. Olha, é tão grave isso, a gente tem que falar, quando a gente está construindo teologia aqui, o seu programa é uma referência nacional para isso, a gente tem que ter muito temor e tremor de dizer algumas coisas. Porque quando eu me deparo com textos como de João, capítulo 10, quando Jesus está dizendo os seus ouvintes que ele é o bom pastor, e os ouvintes chegam a pedir a ele, veja o que os ouvintes pedem. Celebrava-se, a partir do 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam depois os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize logo abertamente. Veja a resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse texto, para mim, é muito pesado. O povo está dizendo assim, diz logo para nós. Mas eles já tinham visto várias coisas, meu Deus. Eles já tinham visto multiplicação de pão e peixe. Na altura desse campeonato aqui, dessa altura da passagem, eles já tinham visto a cura do paralítico no tanque de Betesda, já tinham visto a cura de um cego de nascença, que era um milagre inédito, que ninguém havia feito. Eles tinham visto Jesus discursar, eles tinham visto como Jesus cuidava das pessoas, e eles não podem crer. Eles estão dizendo, pelo amor de Deus, diga logo se eu é ou não é. Aí Jesus Cristo diz assim, eu já disse várias vezes, mas a impossibilidade está em vocês. Porque não havia a graça especial que é eficaz para salvar. O senhor concorda? Discordo 100%, não poderia discordar mais. Se a razão da descrença é a ausência da graça, a culpa é de quem não concedeu a graça. Porque se essa é a única condição para se crer, e se com esta condição a graça é irresistível e a pessoa com certeza vai crer, a única razão pela qual as pessoas não creem é porque não receberam essa graça. Agora, é interessante a sua pergunta sobre Romanos 7. Será que o ímpio tem esse dilema de Romanos 7? E também Romanos não nos deixa em suspense em relação a isso, e a resposta é não. Quando Romanos vai descrever o ímpio, o que ele vai dizer é o seguinte, que os ímpios são pessoas o quê? Que têm uma disposição mental reprovável, praticam coisas inconvenientes. É o capítulo 1, verso 29. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos, insolentes, soberbos, presunçosos. E para mim o mais esclarecedor é o final do versículo 32. Não somente fazem essas coisas, como aprovam os que assim o fazem. E o dilema de Judas, ele é muito interessante, inclusive dava um novo debate, né? Muito interessante o tema que você traz. Mas para mim, ali ainda se percebe a atuação da graça de Deus nele. Esta atuação, ele abriu o coração para que o remorso virasse arrependimento verdadeiro? Não. Mas caso abrisse, Judas seria um dos apóstolos de Jesus Cristo. Não foi. De fato, Deus previu que não seria, era o filho da perdição, se perdeu, infelizmente, mas não precisava ser assim, porque o Cristo que morreu por Pedro que o negou, morreu por Judas que o traiu, e todos poderiam ser salvos, mas precisariam, não é o ponto assim de tomar a decisão definitiva da salvação, mas abrir o coração para o Espírito Santo que agia neles, para que pudessem ser salvos, porque o desejo de todos é que fossem salvos, mas Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu, por isso Judas não estará lá, infelizmente. Então, no caso das pessoas que não creram em Jesus, embora indagassem se ele era o Cristo ou não, certo, é porque elas não quiseram crer? Veja bem, é muito interessante esta pergunta, especialmente porque ela ilumina um dos textos mais importantes do
evangelho em relação à discussão calvinismo e arminianismo, que é João capítulo 10 e João capítulo 6. Percebam que os homens estão procurando Jesus, ele está fazendo milagres e tal, e Jesus fala assim, vocês não estão me procurando por causa do Pai, vocês não estão me procurando por causa da salvação, vocês estão me procurando por causa de milagre, de peixe, de pão, e agora vocês estão deixando de olhar para os sinais e estão simplesmente querendo que eu responda a curiosidade de vocês, se eu sou o Cristo, eu já não demonstrei que sou, e ele vai demonstrar cada vez mais. Então, o que o Evangelho de João preconiza? Todo aquele que crer será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que o que creia seja salvo. Então, a implicação é que Deus quer que o mundo inteiro vá e seja salvo, mas se a pessoa não creu, é por decisão definitiva dela em não crer, não por não ter recebido graça, que seria a culpa de Deus. Então, pastor, uma pergunta para o senhor, ainda no Evangelho de João. Se o que o senhor disse é verdade, por que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia? Eu não sei em que capítulo. Capítulo 6, 44, que ele acabou de citar o capítulo 6. Perfeito. O que acontece é o seguinte, a retórica de Cristo, ela é usada para justificar um calvinismo que não existe na Bíblia. Então, nesse ponto, nesse ponto existe uma questão muito complicada que é o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, as pessoas estavam ali porque ele tinha multiplicado pão e peixe. Então, ele está dizendo para vocês o seguinte, se você vier me procurar por causa de pão e peixe, de milagre, de não sei o quê, eu vou dizer para você uma coisa, você pode ganhar o mundo inteiro, você vai perder a sua alma, não vai adiantar de nada no final das contas. Então o ponto é o seguinte, você tem que vir por causa do Pai, e pelas minhas obras você vai ver o Pai, e quem viu a mim, viu o Pai, e tanto o Pai os estava atraindo, que o Pai estava em pessoa entre eles. Depois, quando Filipe vai perguntar, mostra-nos o Pai, o que Jesus responde? Eu estou entre vós. O que acontece aqui em João capítulo 6, verso 44, é que de fato, aquelas pessoas estavam procurando a Cristo não pelo Pai, ele está dizendo assim, vocês têm que vir pelo Pai, porque se não for pelo Pai, não tem ressurreição e não tem salvação. O Pai não é o agente que leva, o Pai deve ser o alvo dos que buscam. Perfeito. E não é nem só o ponto também de que não é o Pai que leva. Obviamente que a doutrina da graça vai implicar que eles já estavam ali chamados pelo Pai primeiramente, mas nesse ponto eu acho que o Pai aqui é melhor entendido como o alvo da busca do que como aquele que chama. O senhor concorda, reverendo? Discordo completamente, porque algumas coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Dizer que Romanos 7, por exemplo, anula aquela questão anterior que a gente estava dizendo, não fazer a leitura correta do texto. Paulo diz assim, se Romanos 7 está descrevendo o homem natural, veja o que Paulo está dizendo. Porque no tocante o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O senhor que falou que era o homem natural, não fui eu. Não, estou falando porque ele disse... Não, entenda... Se é descrição das aqui, diz tem um prazer na lei de Deus, calma. Mas vejo nos membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, eu estou explicando o seguinte, que aquela questão que você colocou anteriormente, de que existe uma... pode ser que em algum momento ímpio, conflito, eu estou explicando por esse texto, que ele colocou o outro lá. Agora, é só isso que eu estou querendo dizer. Não estou retornando à minha posição de Romanos 7. Está descrevendo natural. Vamos lá. Por que eu não acredito? Porque senão, o Deus que concede a graça de alguém crer pode ser resistido. Esse Deus é muito fraco para mim. Isaías capítulo 43, versículo 13 disse assim, agindo eu, quem impedirá? Se a graça é mera... Se Cristo veio, morreu na cruz, para buscar os seus, ou morreu por todos, como diz a linha arminiana, e essa pessoa pode resistir a essa graça, esse Deus é um Deus um tanto quanto frágil, porque não consegue levar o seu plano em diante. Tá? Então, entenda, e João capítulo 6, versículo 44, dizer que Deus é o alvo e não o condutor, é ferir absolutamente o texto. O texto está posto num embate mais claro, tanto é tão claro o embate, que Jesus Cristo diz assim, olha para os seus, no final do capítulo 6, ele diz assim, se vocês também não crêem, podem ir embora. É duro aquele discurso. Tem gente que não aguenta aquele discurso. Então, na verdade, o que Jesus Cristo está dizendo assim, vocês não podem crer mesmo. O Pai tem que trazer vocês a mim, porque vocês só vêm por motivos escusos, por motivos porque vocês viram a multiplicação do pão, alimentaram-se do peixe.
E como é que se explica João 10? Ele disse que a passagem ilustraria João 10. Jesus Cristo dizendo, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são da minha ovelha. Tá bom. Infelizmente, o programa tem tempo e nós acabamos o tempo. Mas você de casa é um privilegiado. Você pode continuar o debate, inquirindo os dois irmãos. Os contatos desses dois eruditos e homens de Deus está publicado no site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, ali você encontra como fazer as inquirições, perguntar, fazer convite. Eles aceitam o convite para pregar na sua igreja, para levar palestra e por aí vai. Tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente da grade. Quem foi? Ronei Liberato, de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. A gente se encontra no próximo Vejam Só.